Hi everyone, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e na aula de hoje nós vamos falar sobre compreensão de texto como um evento discursivo, sócio-histórico e ideologicamente situado. O que seria isso? Seria a gente contextualizar o nosso texto de acordo com as informações prévias, que é o que vocês já têm. Então, quando a gente começa a falar dessas situações, algumas questões, alguns questionamentos, eles englobam. Por exemplo, o que você faz no seu tempo livre? Você tem algum hobby? Você pratica alguma atividade por lazer ou por prazer? Você sabe o hobby dos seus colegas ou dos seus professores? Às vezes o professor tem um hobby diferente ou pratica uma atividade diferente. Você sabe me dizer? Ou o seu colega? Será que seu colega, por exemplo, coleciona algum tipo de coisa? É o que nós vamos verificar hoje. E o vocabulário vai estar presente dentro da plataforma Inglês Paraná. Como nós vamos fazer esse acesso? Utilizando o e-mail @escola e a sua senha. E o link está aqui à disposição para vocês, ok? Então, lembrando que nós vamos trabalhar com o inglês geral de nível 3, dentro da unidade 1, hobbies e interesses, na lição 1, o vocabulário de hobbies e interesses. Vamos para a nossa plataforma? Então aqui, pessoal, nós já estamos inseridos dentro da plataforma. Lembrando, como eu falei para vocês, o inglês de nível 3, dentro da unidade 1, a lição 1, falando sobre hobbies e interesses. Então, a parte que nos cabe é vocabulário, hobbies e interesses. Então, o que nós vamos fazer? Neste primeiro momento, nós temos um vídeo. Nós vamos assistir esse vídeo, verificar o vocabulário e daí darmos continuidade à nossa aula. Lembrando que quando vocês forem assistir esses vídeos, é sempre interessante utilizar as legendas ou os subtitles. Por quê? Porque auxilia dentro da conversação, auxilia para vocês quando vocês vão trabalhar a questão do vocabulário e a questão mesmo do listening, ok? I win again. Jake, you're terrible at computer games. Well, I don't play them all day like Simon does. Yeah. I have other interests. Let me guess. Stamp collecting? Very funny. Actually, I have lots of hobbies. I am interested in cooking, for example. And I like running and photography. Photography? Yeah, I'm quite good at it. Can we see some of your pictures? Sure. What is it? I don't know. His thumb? That's wrong picture. Então aqui vocês observem que dentro do discurso, dentro do diálogo entre os amigos, nós temos alguns vocabulários. Temos interests, que são os interesses de cada um, stamp collecting, colecionar selos, hobbies, o hobby que a gente faz por lazer, photography, fotografia, que pode ser um tipo de hobby, stamp collecting pode ser um tipo de hobby, pictures, aqui observem que quando ele fala que ele gosta de tirar fotos, uma das amigas pede para ver algumas das fotos que ele tirou. Então ele vai lá e ela pede some pictures to see. E aí ele vai lá e mostra. Então pictures pode ser tanto figuras quanto as fotos que ele tira. E claro que ela usa ali e diz thumb. Thumb seria o polegar, provavelmente uma das fotos não profissionais, vamos dizer assim, que ele tirou do hobby dele. Então, Doing aqui, puzzles.
Aqui o que nós vamos observar? Que nós temos alguns vocabulários para atividades de hobbies e interesses. Eu quero que vocês observem cada uma delas, nós vamos ouvi-las individualmente primeiro, depois vamos ouvir novamente e eu quero que vocês possivelmente repitam lá na casa de vocês ou onde vocês estão para que se grave este vocabulário. Então vamos lá. Primeiro deles. Doing puzzles. Woodworking. Sewing. Cooking. Drawing. Stamp collecting. Reading. Running. Taking photographs. Então aqui vocês observem que nós temos alguns hobbies, então como eu disse para vocês, vamos ouvir novamente e claro que quando vocês forem ouvir, repitam para fixar este vocabulário. Doing puzzles. Doing puzzles, Woodworking. woodworking, Sewing. sewing, Cooking. cooking, Drawing. drawing, Stamp collecting. stamp collecting, Reading. reading, Running. running, Taking photographs. taking photographs. Aqui alguns desses hobbies são fáceis de praticar e alguns de um pouco mais difícil, alguns que exigem um pouco mais, muitas vezes até a parte financeira, como woodworking, que é marcenaria, como taking photographs, que é fotografia. Então esses talvez exijam um equipamento um pouco mais caro. Mas os outros, doing puzzles, sewing, cooking, drawing, reading, running, todos eles são de forma mais prática, ok? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Neste nosso exercício, nós vamos fazer relação da imagem com a escrita. Então, na imagem, nós temos algumas imagens relacionadas aos hobbies e as suas escritas correspondentes em inglês. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa relação imagem e escrita e nós já retornamos. Então, observando aqui a nossa imagem, nós temos a primeira, marcenaria ou woodworking. Aí nós temos cozinhar ou cooking, costurar ou sewing, taking photographs ou fotografar e reading, que seria ler. Observem que cada uma dessas expressões, elas estão com uma terminação. ING. Por quê? Porque indica que a ação está acontecendo. Então,
Woodworking, cooking, sewing, taking, reading, todos eles são atividades que as pessoas estão desenvolvendo por um determinado período. Agora, eu quero que vocês observem, nós vamos ouvir. Eu peço que vocês ouçam, utilizem fone de ouvido, utilizem um local onde tenha menos barulho para auxiliar vocês. Vocês vão ouvir cada uma das atividades que estão ali e vão relacionar com a imagem que está sendo mostrada. Do áudio que está ali, vai ser running, stamp collecting or cooking, por exemplo. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então aqui observem, então nós vamos ouvir o nosso áudio e qual das figuras vai ser relacionada a ele. Do you enjoy stamp collecting? Do you enjoy stamp collecting? I love cooking in my modern kitchen. I love cooking in my mother's kitchen. Running is great exercise. Running is a great exercise. Então, bom exercício. Drawing pictures is relaxing. Drawing picture is relaxing. Então, desenhar é relaxante. My father is teaching woodworking. My father is teaching woodworking. Ele ensina marcenaria. Sewing's my sister's favorite hobby. Sewing is my favorite sister's hobby. Taking photographs is a serious art. Taking photograph is a serious art. I'm doing a puzzle with 1,000 pieces. I'm doing puzzles with 1,000 pieces. Então, quebra-cabeças de 1.000 peças, perdão. I'm reading a wonderful book. I'm reading a wonderful book. Estou lendo um livro maravilhoso. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos observar que a nossa pergunta aqui, sempre eu questiono, do you like cooking? Vocês gostam de cozinhar? Ou vocês cozinham para sobreviver? Né? Porque algumas vezes a gente gosta e prepara e procura na internet, encontra outras receitas e às vezes a gente cozinha só o suficiente. O nosso exercício aqui nós vamos ouvir
e vamos repetir a expressão gravando para que nós possamos ter uma boa pronúncia. Lembrando que ambientes mais silenciosos, o fone de ouvido vai contribuir para vocês terem uma boa compreensão e o microfone também para que a captação de som também seja mais plausível. Então, com calma, não precisa ser apressado, palavra por palavra, quando tiver mais de uma. Então vamos lá. Cooking. Cooking. Stamp collecting. Stamp collecting. Doing puzzles. Doing puzzles. Drawing. Drawing. Woodworking. Woodworking. Reading. Reading. Sewing. Sewing. Running. Running. Taking photographs. Taking photographs. Mas tivemos aqui as nossas atividades, então mais uma etapa concluída de mais uma lição concluída, ok? Agora, pessoal, nós vamos mudar um pouquinho o rumo da nossa plataforma, da nossa atividade. Vocês vão vir aqui em curso, apps e recursos. Dentro de apps e recursos, nós temos algumas ferramentas, algumas atividades que nós podemos utilizar para aumentar a nossa compreensão, improve our English, aumentar a nossa compreensão no caso do inglês. São várias atividades, mas aqui nós vamos trabalhar com as redação do estudante. Então, nós vamos lá em apps e recursos, redação dos alunos ou dos estudantes e vamos entrar aqui, clicar em beginner, no caso são os iniciantes. E aí dentro de beginning, como nós estamos falando de hobbies, nós vamos abordar my hobby. Aqui, o que nós vamos fazer? Dentro desta atividade, é uma atividade de escrita, então qual é a finalidade dela? É fazer com que a gente utilize o vocabulário que a gente aprendeu e que a gente tem aprendido nas nossas aulas, mas agora relacionados à parte de escrita. Então, no nosso caso aqui, nós temos uma base de um e-mail e nós vamos fazer uma escrita relatando o hobby ou as atividades que vocês fazem por lazer. Sugestão aqui, mas a gente não sabe, eu não sei escrever. Sabe, formule frases inicialmente. Eu faço isso, eu faço tal atividade no sábado ou no domingo, eu gosto muito por determinado motivo. E assim você vai criando o seu texto. No caso aqui, eu vou dar um tempinho para vocês, eu quero que vocês relatem para mim uma atividade ou um hobby que vocês fazem ou que vocês gostariam de fazer. Vou dar um tempinho para vocês escreverem e a gente já retorna.
Então, no nosso caso aqui, nós temos um texto inicial para nos auxiliar, para nos dar um fundamento. Então, ele diz assim: I'm Odile from Rwanda country, Kigali city. I like reading books in my free time. I love spending many hours meditating. Então, eu sou Odile, de Ruanda, gosto de ler no meu tempo livre e passo algumas horas meditando. Então aqui é o texto base que vai nos auxiliar. Então no nosso caso nós vamos clicar em reply, porque nós faremos uma resposta, nós daremos uma resposta para a Odile, e aí aqui nós vamos colocar o que nós fazemos. Então nós podemos, algumas situações que facilitariam para vocês, então I am Silvio. I live in. I am Silvio, and I live in Brazil. In my free time, I like to stamp collecting, reading, doing puzzles and run. Ó, vejam que aqui a gente está utilizando o vocabulário que a gente já verificou. I like to take photos on the weekend. Então, um texto simples, uma situação simples, e aqui, por fim, quando vocês concluírem essa situação, vocês vão clicar em Post, que vai auxiliar, que vai encaminhar esse texto para vocês. Uma sugestão que vocês podem trabalhar juntos é sempre verificar com o professor de vocês para que verifique a parte de gramática, a parte de escrita, mas acredito eu que com o vocabulário que vocês já têm, tranquilamente vocês conseguem escrever um texto desse, ok? Então, estudantes, aqui observando que quando a gente produz um texto, né, a intenção é sempre também, no caso, é uma resposta, então nós temos que utilizem o vocabulário que vocês já verificaram dentro da nossa aula para facilitar a escrita de vocês. Falando sobre seus hobbies, sobre os seus gostos, o que vocês fazem no seu tempo livre, ok? Students, nessa aula nós falamos sobre hobbies e interesses e eu espero que vocês consigam escrever, que vocês consigam manter uma conversação entre seus colegas e seus professores, ok? Ficamos por aqui, see you there and bye bye!